A paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o presbítero Paulo. Eu sou membro na IADERP, na cidade de Viradouro, tendo como pastor presidente o pastor Jairo Santana e o meu pastor local é o pastor José Francisco. Pois bem, vamos dar início à lição de número 4 desse nosso segundo trimestre de 2022. Temos como tema nesta aula resguardando-se de sentimentos ruins. Lembrando que o nosso tema principal desta revista é os valores do reino de Deus, é a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. O textuário vai nos dizer: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Mateus 5 e 22. É interessante que só o tema dessa lição já é um tema para a gente indagar. Resguardando dos sentimentos ruins. O que seria esses sentimentos ruins que o comentarista Uziel está pedindo para que a gente se resguarde, não deixe que isso penetre em nosso coração? A base, em Mateus 5,22, eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Interpretando esse versículo, ele está dizendo assim, ó, o seguinte: aquele por motivo nenhum se irar, deixar um ato de violência, deixar a fúria tomar conta do seu coração, e isso, com isso, ele levantar-se contra o seu irmão, se irar contra o seu irmão, ele está sujeito a julgamento. E se ele está sujeito a julgamento e for condenado pelo Sinédrio, a condenação será terrível. E no final do versículo vai dizer que ele será lançado no inferno. Então é terrível. O fogo do inferno, a Bíblia vai dizer ainda. Então é interessante que ele também vai dizer aqui uma coisa para a gente observar bem. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, ou seja, tem que ter um motivo. Que tem pessoas que às vezes dão motivo para o outro se irar contra ele. Mas às vezes tem outro que ira contra o seu irmão sem nenhum motivo. Às vezes até por inveja, algum outro sentimento ruim, ele se ira. Mas quando isso acontece, quando esse sentimento ruim toma conta do coração da pessoa, ele deixa sair a tomar conta do seu coração, a Bíblia diz que ele será condenado, está sujeito ao fogo do inferno. Então o negócio é muito sério. Olha que sentimento que vai trazendo e destruindo a vida da pessoa. A verdade prática vai nos dizer: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. É interessante que isso tenta dominar o coração do ser humano, principalmente dos cristãos. A cólera e a ira faz parte do pecado. É uma das características do pecado. E isso habita no crente. Então ele é uma luta constante. Se porventura isso tomar conta do seu ou do meu coração, coisas graves podem acontecer. Mas a gente consegue evitar isso. E vencidas como? Como o ensino do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele ensinou, praticou e venceu, como homem na terra, e nos dá essas condições através do nosso Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor, para que possamos superar estes momentos, lutar contra esses sentimentos e vencê-los. A leitura bíblica em classe vai estar em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao versículo 26. O objetivo dessa lição será, primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista, vamos explicar este termo, esse sinônimo. Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Olha que coisa terrível. Quando a gente deixa que esse sentimento ruim toma conta do nosso coração, o primeiro passo dele, a característica da ira, da cólera, é o que? É o homicídio. É matar o nosso próximo. Então a gente tem que observar bem isso e não deixar que esse sentimento ruim tome conta do nosso coração. E terceiro objetivo dessa lição é correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Olha que interessante. Às vezes a gente passa desapercebidos alguns versículos da palavra do Senhor, mas louvamos a Deus que Osiel Gomes, ele teve a sabedoria e a inspiração do Espírito Santo para traçar esses comentários desses versículos. E queremos
através dessa aula, ser bem objetivo para que você também entenda e possa instruir a sua classe. A introdução vai nos dizer: nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir dessa explicação, desse conceito, e que a cólera é a antessala do homicídio, e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos primeiro nos reconciliar com o próximo. Já viu aquela pessoa que às vezes passa por cima da outra, despreza outra pessoa, até se ira contra outra pessoa, magoa outra pessoa, até o seu irmão, mas vai lá, dá um tipo de religioso, vai lá, se oferta, vai para a igreja, mas na realidade a gente vai aprender que isso não se deve ser feito. Vamos aprender o jeito certo de ser e de agir. Veremos que nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso a seção bíblica de Mateus capítulo 5, versículo 21 e 26 será o objetivo de nosso estudo. O Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? Ou o que é antinomismo? Tem pessoas que às vezes nunca ouviu esse termo, mas vamos aprender o que significa isso? A palavra nos fornece a própria definição constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Então, ou seja, diz a respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Ou seja, a palavra traz uma ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Então, ou seja, essa palavra, esse pensamento filosófico, podemos dizer assim, sem uma direção do Espírito Santo, nos diz que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. E aprendemos que a lei, a Torá, os ensinos do Antigo Testamento, ela é estruturada em um tríplice. A gente aprendeu que a lei ela é eu peço perdão que eu estava com um pouco com a garganta inflamada e por isso que eu engasguei neste momento. Mas vamos bem, vamos dar continuidade. Então, o antinomismo é um pensamento que traz a ideia de que o cristão não precisa mais obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Lembrando que ela era apoiada em um tripé: lei moral, judicial. Os irmãos lembram na aula anterior que nós aprendemos sobre isso: lei moral, judicial e também a lei cerimonial. Dessas três leis, hoje nós vivemos a lei moral. Por exemplo, o que são as leis cerimoniais? É aquelas leis que se davam quando se estava com o tabernáculo, depois no templo. E a lei judicial eram as regras que se davam pelas leis quando era pegado no ato. E as leis morais foram tudo citadas por Jesus em Mateus capítulo 5, as quais devemos obedecer. Um exemplo de lei que não se aplica para os nossos dias são, pelo menos, vou dar duas básicas. Primeiro, guardar o sábado. Nós cristãos não guardamos mais o sábado, ou Shabat, para alguns. O sábado era para eles sagrados. Para nós, cristãos, nós não cultuamos a Deus apenas no sábado, mas sim para nós no domingo. Até porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E outra coisa que não devemos guardar da lei cerimonial: a circuncisão. A circuncisão era o que? Era o pacto, era uma aliança, feita através de um gesto. Era cortado o quê? A pele do prepúsculo do genital masculino do menino. Ao 8º dia, ele era circuncidado, é sinal que ele estava fazendo um pacto com Deus. Hoje, para nós, não fazemos isso. Quando a criança é recém-nascida, a gente não faz a circuncisão e nem batiza ela, porque ela não tem pecado. O que nós fazemos é apresentá-la na igreja, como Jesus foi apresentado, lá no início do capítulo de Mateus, nos primeiros capítulos. A gente já viu que Jesus foi apresentado ao templo, e é o que nós fazemos. Então mudou-se um pouco isso. Hoje a gente não precisa fazer mais essa circuncisão. Tanto que Paulo vai retificar dizendo que nós devemos circuncidar o nosso coração do pecado. Então esse pensamento, essa palavra traz a ideia de que, a palavra antinomismo, traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. E a gente sabe que eles estavam bem equivocados, ou seja, os defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai
e que por isso ela deve ser rejeitada. E a gente lê e vê na palavra do Senhor, Paulo dizendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que as Sagradas Escrituras, divinamente inspirada, ela é proveitosa para instruir, para redarguir e para corrigir. Ou seja, toda a Escritura não é parcial, não é partes. Embora o Antigo Testamento, alguns símbolos, algumas tipologias foram cumpridas por Cristo no Novo Testamento. Mas quando Cristo ratifica o Decálogo no Novo Testamento, que é conhecido como as leis morais, nós sabemos que, primeiro, foram inspiradas por Deus. E, segundo, que elas devem ser vividas. Então, esses defensores antinomistas, eles diziam que ela não tinha origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Mas aí, aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Ou seja, é um pensamento meio que equivocado, certo? Porque a gente vai aprender agora mais para frente. Porque, por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 5, para eles não existe. Porque, na realidade, ali Jesus veio dar sentido real àquilo que tiraram o sentido através dos escribas e fariseus. Eles usavam as tradições deles para usar a lei. Por isso que Jesus vai falar assim, vocês usam as suas tradições. Ou seja, imagina eu pegar um versículo da palavra do Senhor, dizendo que a pessoa precisa ser transformada. Aí eu vou lá e coloco um monte de regra na vida dessa pessoa. Eu coloco um cargo mais pesado que ela já vai ter que enfrentar. E falo, não, a ideia é a palavra do Senhor que está dizendo. Aí por isso que muitas pessoas dentro da igreja não conseguem servir a Deus. Qualquer pecado ela já acha que não tem perdão. Qualquer deslize ela já acha que Deus já não olha mais para ela com um olhar de amor. E isso não é o Evangelho de Cristo. Então por isso que nós estamos ratificando esta lição de hoje para ensinar aos irmãos esta desavença da lei. A lei não é oposta ao Evangelho. Ao contrário, entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, segundo Romanos 6, 15 e 16. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, se já que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a injustiça. Romanos 5, 6, 15 e 16. Vamos falar agora sobre a lei e o Evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei, segundo Mateus capítulo 5, versículo 21. Ao contrário, olha o que ele vai dizer para a gente. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Olha que coisa. Isso daí é um ponto da lei de Moisés. E Jesus ratificou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21. Então, ou seja, aquilo que foi dito diferentemente, olha que interessante, eu me perdi um pouco aqui, mas me achei já. Então, lembrando que Jesus não desprezou a lei, ao contrário, ele ratificou, dando um novo sentido para ela, que se perdeu quando os escribas e os fariseus interpretavam a lei. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, Êxodo 20, 13. Os 10 mandamentos, sexto, não matarás. Então, ou seja, Deus não tirou do decálogo o sexto mandamento. Ao contrário, em Mateus 5, 21, ele nos citou ele.
Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita, ou ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Vamos conferir lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar louco o seu irmão será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 22. Então vemos aí que em nenhum momento, como ensina o antimonismo, eles ensinam o quê? Eles ensinavam que as leis de Deus, o decálogo não foi inspirado por Deus, a lei de Moisés. Então, por isso a gente não precisava obedecer, ficando sem lei, podendo pecar. Mas Paulo bravamente replicou esse ensino em Romanos 5, 6, 15 e 16. E a Bíblia é bem explícita em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Agora vamos aprender sobre legalismo versus antinomismo. O que era o legalismo? É uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Olha que coisa mais integrante. Enquanto o antinomista ou antinomismo ensinava que não precisava viver as leis morais de Deus, que estava no decálogo, e poderia viver em pecado, já o legalismo é diferente. Eles apontam o quê? Que há uma observância, você viver pontualmente as práticas rigorosas das leis como os elementos, elas vai se tornar um elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Entendeu? E por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Olha que um entrando em confronto com o outro. O legalismo é rigoroso demais com as leis. O outro, não precisa, pode rejeitar as leis, já que Deus já criou o pecado, criando ele então o pecado, não precisa, sabendo como já é livre para pecar. E o outro já é o contrário. Para o homem alcançar a graça de Deus, ele precisa observar as leis. Então, o que diz a palavra do Senhor? Vamos refutar isso. Paulo refutou em Filipenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 4. E o antinomismo fere de morte a vocação de Cristo, dos cristãos. Perdão, meus queridos. O antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade, segundo Romanos 1,7, 1 Pedro 1,15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15 e 16. Então a gente vê aqui, é uma coisa bem interessante, porque o antinomismo que ensina que não precisamos mais viver na lei, porque já estamos no pecado e livres para pecar, Pedro vai nos dizer, porque vocês têm que ser santo, não é numa maneira de viver, não é em uma outra maneira de viver, é em toda a vossa maneira de viver. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no seu lar, seja na rua, seja onde você representar a Deus, você tem que viver uma vida em santidade. Então, aqui é uma refutação para o antinomismo, certo? Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, ou seja, eles são válidos em qualquer época e cultura. E por isso os cristãos fiéis à Bíblia
tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. E é interessante que essas doutrinas, elas têm permeado o meio cristão, o meio evangélico. Por quê? Porque muitas pessoas, por falta do conhecimento da palavra do Senhor, quando se ouve uma doutrina como essa e não tem uma base, a sua fé não é baseada nas escrituras, não tem esse conhecimento, elas acabam pensando que isso é verdade. Aí é onde que entra no erro. Mas louvamos a Deus que ela é bem explícita nessa parte, tanto no antinomismo como no legalismo. Agora vamos para o tópico 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, que diz não matarás, Êxodo 20 e 13, que é o sexto mandamento. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Ou seja, quando você tem uma ira, uma cólera, aquela fúria, sabe aquelas pessoas, hoje nós vivemos dessa maneira. Você vê aquele tipo de pessoas que tá às vezes lá no trânsito, a pessoa, eu me lembro de uma experiência que eu tive, eu sou eletricista automotivo, e eu peguei um carro de um cliente uma certa vez, e estava dando um pane elétrico, então eu resolvi não arrastar aquele carro, e vim funcionando ele. Quando chegou perto do semáforo aqui na minha cidade, o carro afogou e não quis pegar. Durou 5 segundos para mim fazer o carro pegar. Nesses 5 segundos, as pessoas que estavam atrás de mim e o semáforo estava aberto já ficaram furiosas. Já deixou aquela fúria tomar conta do coração delas. E elas ficaram furiosas. E o que acontece? Aquele impulso violento fez com que aquelas pessoas me xingassem. Mas eu fiquei de boa ali, tranquilo. E não revidei. Peguei, funcionei o carro e acelerei. Eu fiquei pensando. E se é uma pessoa que talvez não tenha esse temor de Deus, não tenha essa paciência, não deixa esse sentimento ruim tomar conta do coração? Porque eu vi uma história uma vez, até do meu pastor, dando um culto de ensino. Ele disse que na cidade de Ribeirão Preto, uma mulher xingou um rapaz por ele ter afogado o carro e não deixou ela passar no sinal. E esse rapaz ficou tão irado que ele tirou a arma. Essa mulher viu que ele tirou a arma, ela saiu, acelerou o seu carro, ele perseguiu ela. Ela conseguiu afastar aquele rapaz, abriu o portão da casa dela, entrou, e aquele rapaz queria entrar dentro daquela casa, queria matar tirar a vida daquela moça, até que o pai daquela moça chegou lá fora, começou a conversar com aquele rapaz, acalmar aquele rapaz, até que conseguiu convencê-lo para não fazer aquele ato, até que ele estava mais calmo, tranquilo, conseguiu controlar aquele momento de fúria, aquele impulso violento. E aquele rapaz começou e não cometeu aquele ato que ele queria, através da fúria, através daquele ato violento. E então fica uma lição muito grande. Se talvez aquele rapaz tivesse naquele momento a oportunidade, talvez alguma coisa teria acontecido. Então isso, com toda essa interpretação que Jesus vai nos dizer aqui, é homicídio no coração. A gente às vezes se irá contra a pessoa, a gente já está morrendo, já está matando outra pessoa. E olha que coisa interessante, né? É uma coisa muito interessante isso. Qualquer que aborrece seu irmão é um homicida. O que é homicida? E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ou seja, a gente vê bem a passagem de Caim e Abel. Quando aqueles dois, a Bíblia diz que Caim, por causa da ira, deixou que a fúria, deixou com que aquele impulso violento tomasse conta do seu coração. E por causa disso ele matou o seu irmão. Ele teve a oportunidade e tirou a vida do seu irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque além de a gente deixar esse sentimento ruim, a gente deixa que possamos matar outras pessoas. A Bíblia diz que por isso Caim matou o seu irmão. Olha que coisa mais triste. Não é por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é erdigo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado e estar enfurecido. E a fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão em Gênesis 4, 5 e 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos com palavras
emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esse sentimento ruim seja resguardado do nosso coração. Por quê? Porque quando isso acontece como Caim fez com seu irmão, tirou a vida dele. E Jesus fala que quando isso deixa penetrar no nosso coração, coisas terríveis acontecem. É o primeiro passo, quando esse sentimento ruim toma no nosso coração, é o homicídio. E quantas pessoas têm matado outros por causa desses sentimentos ruins que tem tomado o coração, a ira, a raiva. Hoje, dependendo do que você falar para a pessoa hoje não tem aquele espírito de quebrantamento, ela já quer se irar, se revolta, deixa a violência tomar conta dele. E isso é um mandamento. Jesus deixou como mandamento, ele não deixou como pedido. Ele mandou, ele não pediu esse mandamento. Olha que coisa mais interessante. Então, por isso que a gente sempre tem que observar o que diz a palavra do Senhor. Vamos agora para a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irar, como eu disse lá, você pode até irar, mas você não deve pecar. O que é irar? É você não concordar com algo, ou acontecer algo, ou ouvir algo, e você deixar aquela ira como ser humano. Você pode até irar, ou seja, você pode até querer falar alguma coisa, mas você tem que resguardar o seu coração disso. Tá? Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você deixa isso tomar conta, você peca contra Deus. Então a ira é uma emoção humana. E emoção é uma coisa que devemos controlar. Porque se os seres humanos não controlar, as palavras são como flechas atiradas. Atira uma flecha e depois tenta pegar ela de volta. É impossível. Por isso na Bíblia vemos as pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. É como nós dizemos, e daí é aquela ira santa. É você se irar contra o pecado. Como não se irar contra o aborto? Como não se irar contra a prática dos homossexuais, homossexualismo? Como não se irar contra as injustiças que permeiam os nossos dias? Como não se irar? Essa ira deve ser uma ira contra o pecado. Primeiro contra você mesmo. Você olhar para esse pecado, não, eu vou irar, eu não vou pecar contra ele. Eu vou ficar furioso se eu pecar. Então, essa ira contra o desrespeito à palavra de Deus, ela é uma ira justa. Entendeu? Isso daí a gente vai ver os exemplos, por exemplo, como o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. Quando ele se ira com o pecado do povo contra Deus e o desrespeito da palavra do Senhor. E também nosso Senhor manifestou a ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Lá em João 2, 13 ao 17. Jesus fez um chicote, chegou lá, pegou esse chicote, derrubou aquela mesa, pegou o dinheiro, esparramou no chão, pegou tudo aquilo que eles estavam vendendo, jogou através do chicote no chão e disse: por que vocês fazem da casa do meu pai, que é casa de oração, casa de comércio? Então foi triste isso, porque Jesus teve que se irar. E essa ira é uma ira santa. Entretanto, a ira não pode nos controlar. E devemos examinar se provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa, como Gálatas capítulo 5, versículo 20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4, 26 e Hebreus 12, 15. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Ou seja, quando nós iramos, nós estamos dando esse sentimento para que o diabo trabalhe no nosso coração. Pode ver que até a psicologia nos ensina que a ira cria distúrbios. Eu assisto muito um seriado de investigação e teve uma certa vez, numa parte desse seriado, que a pessoa teve um pequeno acidente e ela teve ela dava surtos psicóticos nela, porque ela irava tanto ao ver quando uma pessoa afrontava ou desprezava ela. E toda vez que isso acontecia, aquela pessoa se irava e não levava desaforo para casa. Então ela sempre brigava a ponto de tirar a vida da outra pessoa que xingava ela, desrespeitava ela. Por quê? Porque uma parte dela dominou o seu cérebro. Então, quando essa parte do cérebro dela não funcionava, segundo esse seriado, ela deixava que esse surto tomava conta do coração dela, então ela colocava essa ira para fora, tirando a vida daquelas pessoas
que falaram palavras que a desagradaram. Então, olha que coisa mais terrível. Quando a gente não dá lugar para ira no nosso coração, esse sentimento ruim, o diabo aproveita essa oportunidade. E como eu disse, se a gente não agir, não deixar esse sentimento tomar conta do nosso coração, quando é feito da carne essa ira, a gente pode fazer coisas que podemos nos arrepender drasticamente a ponto de não poder voltar mais atrás e pagar um alto preço por isso. Então, que precisamos ao Espírito Santo de Deus que não deixe que esse sentimento ruim tome conta do nosso coração. Então a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Vamos agora ao valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Olha que coisa, Jesus bem... E é triste para a pessoa que ouve isso, né? Então a Bíblia é bem explícita. Tem pessoas que hoje estão falando coisas aí sem pensar, mas devemos pensar no que vamos falar. E infelizmente as pessoas falam sem pensar, mas devemos pensar no que vamos falar. Porque Jesus estava dizendo, ó, quem chamará alguém de raca, ou seja, uma pessoa que é inútil, desprezível, pessoa cabeça oca, vazia, ou seja, que não pensa, não tem um intelecto, é uma ofensa grave. E Jesus iguala isso à blasfêmia. Então a palavra louco no grego significa moros, significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Ou seja, chamar o outro de louco significa que a pessoa está chamando o outro de incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. E observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu no sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, que do grego significa hiena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. Então, olha que coisa interessante, ó, Jesus vai igualar a cólera, o ódio e o rancor no coração. Pessoa rancorosa, pessoa que traz traumas, que não perdoa. E nós sabemos que pela ciência, a pessoa que tem rancor no coração, ela desperta dentro de si células, e essas células se transformam em câncer. Pode ver que a pessoa que não perdoa, ela gera dentro dela uma doença, câncer. E esse câncer mata essa pessoa. Então por isso que Jesus nos pediu para resguardar desses sentimentos ruins. E é tanto que Jesus vai falar que esses sentimentos, que quando a gente deixa tomar conta do nosso coração e ofendemos o nosso irmão, a gente pode se tornar réu no sinédrio e receber a condenação é essa, ir para o inferno, ou seja, fogo do inferno. E a vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o seu patrão. E isso daí diz a respeito também de pessoas justas, de pessoas que têm o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Não que deixe que esses sentimentos ruins tomem conta do seu coração. Porque seria diferente você chegar numa empresa, o patrão te desrespeitar, aí você, como cristão, foi humilhado, você não pode deixar o sentimento de rancor, de ódio, de sentimentos ruins, de fúria tomar conta do seu coração. Ao contrário, naquele momento você tem que deixar a obra do Espírito Santo pairar dentro de você, pois a Bíblia vai dizer o quê? Que a resposta branda desvia o furor. Então, se você for igual a esse tipo de pessoa, você está dando lugar ao diabo. E dessa maneira, você deixa que esse sentimento ruim toma conta do seu coração. E é interessante que Deus não faz acepção de pessoa. E você faz? O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão. Quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas. Pois como o apóstolo Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 e 34. A oferta do altar e a desavença. O que é a oferta do altar? Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus nos dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Olha o que vai dizer no versículo 23 e 24 de Mateus 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que
teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, não é você ter alguma coisa contra o seu irmão, é o seu irmão ter alguma coisa contra você. O que você aprende aqui? Às vezes o seu irmão ficou sabendo que você falou alguma coisa, ou às vezes você irou aquele irmão, ou você teve um problema, seja lá um descumprimento de alguma palavra, um descumprimento de algum negócio. E às vezes você nem ficou magoado, mas o seu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali diante do teu altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresse a tua oferta. Olha que coisa mais interessante. Por que esse versículo? É interessante que essa oferta, Jesus estava dizendo o quê? Que a pessoa era a oferta lá em Jerusalém. Eles faziam uma vez por ano, deixavam as suas ofertas, eles peregrinavam das suas cidades e iam lá para Jerusalém, para o sacrifício anual. Então, Jesus estava dizendo para pessoas que moravam na Galileia. E da Galileia para Jerusalém era dias e dias. Ou seja, a pessoa estava irado com o amigo, com o irmão, com a pessoa lá na cidade da Galileia. A pessoa tinha que andar dias e dias, deixar a oferta no altar naquele momento, voltar a andar a pés ou algum meio de transporte, que eram os animais, duraria dias e dias. A pessoa tinha que voltar lá, pedir perdão para aquela pessoa, reconciliar com aquela pessoa. A palavra reconciliar significa o quê? É mudar o pensamento da pessoa, é mudar a outra pessoa. Então, ou seja, aquela pessoa talvez estava magoado com aquela. Então, Jesus estava dizendo a preço de pagar um preço, ter que voltar atrás, ter que andar dias. E isso é interessante, né? Porque depois que ela andou, voltou, aí sim ela pega a tua oferta, vem e apresenta. Ou seja, afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Por quê? Porque todo judeu, quando ofertava em Jerusalém no templo, era um ato de gratidão pela bondade de Deus. Ou seja, peraí, eu oferto a Deus que é bondoso, mas eu estou brigado com o meu irmão, e a Bíblia diz que quem é brigado com o seu irmão, que fala mal do seu irmão, que tem rancor e guarda amarga do seu irmão, na realidade essa pessoa nunca teve Deus e ela anda em trevas. Então a Bíblia é bem aberta nessa parte, lá em João fala, 1 João, nas suas epístolas. Então a pessoa quer dizer que agradece a Deus por ser bom ofertando, mas ao mesmo tempo odeia o seu irmão e pensa que Deus é bom. Então, ou seja, quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Então por isso que esse versículo vai dizer, vai lá, deixa a tua oferta aqui no altar, volta dias a dias para a sua cidade, reconcilia-te com ele e depois vem e traz a sua oferta. Olha que João vai dizer, ó, se alguém dizer eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4,20. Então, para o judeu ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Olha que interessante lá em Êxodo 25:2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza-se esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não reconciliar com o seu irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é diálogo, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. E ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus 5:24. Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar, ou seja, vai primeiro renovar a amizade com alguém, vai primeiro mudar a mente de alguém, aí depois volte e apresente a sua oferta. Portanto, o ensinamento de Nosso Senhor é claro, não há relacionamento correto com Deus sem um relacionamento verdadeiro com o seu irmão, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça o que o adversário te entrega ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que se de maneira nenhuma sairás de lá, enquanto não pagares o último cêntimo.
Mateus 5, 25 e 26. Tem a relação com os versículos anteriores de Mateus 5, versículo 23 e 24, porque diz a respeito à adoração, e o versículo 25 e 26 diz a respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. E é interessante que naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um ase, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Ou seja, Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentamos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante aos injustos, e não perante aos santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Porque naquela época as pessoas estavam ali levando os outros a julgamento por causa de algum pertence, alguma área de trabalho. E Paulo vai retificar isso também, lá em Coríntios. Porque os irmãos estavam levando tudo a juiz, qualquer coisinha já levava a juiz. E isso não estava sendo muito legal diante do Evangelho de Cristo. Então Paulo falou assim, quando houver alguma coisa assim, vai entre os irmãos, porque lá tenho certeza que vai ter alguém sábio que possa julgar justamente a causa dos irmãos. Para não ficar ruim, porque aí os irmãos ficavam irado com o outro, guardando esses sentimentos ruins. Aí o que acontecia? Não teria ali na igreja uma adoração sincera diante do nosso Senhor. Certo? Então a conclusão vai nos dizer: como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, a luz da Escritura deve se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus 12, 14. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Quero finalizar esta aula pedindo que o Espírito Santo te ilumine, te guarde desses sentimentos ruins que pode levar você a uma condenação. E que o Senhor tire de você essa ira, se por acaso você tiver esse rancor. Pergunte à sua classe, porventura tem alguém triste com outro irmão? Aquele momento, aquele ato pode ser até um ato de reconciliação. Transforme a sua aula em um ato de perdão, para que esses sentimentos ruins não tomem conta do coração dos filhos de Deus. E assim podemos nos resolver diante dos homens e logo em seguida diante de Deus. Deus abençoe, Deus guarde. Até a próxima aula.